Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos iniciar, né, nossa revisão para a gente fazer a nossa prova bimestral. É a prova do segundo bimestre, a prova bimestral para, se Deus quiser, vocês avançarem e conseguirem chegar ao nosso EJA ciclo 3, sétimo ano, a partir de agosto. Vamos lá, com certeza. E vamos iniciar. É isso aí, Jalão. Tem que vibrar mesmo, é isso aí. Vamos lá, vamos começar agora a nossa revisão. Vamos lá. Pedir a tela aqui para a gente começar. Pronto, olha aí. Lembram daquele exercício que a gente fez? Aquele exercício, na verdade, vai ser a base para a nossa prova bimestral, certo? Se tiver mais duas questões que eu vou comentar daqui a pouco, é isso aí, mas aquele exercício é aquele de recursos naturais, certo? Recursos naturais de extrativismo, recursos naturais de agricultura e pecuária. Vamos lá. Olha só, o que são recursos naturais, né? Já está dizendo, recursos naturais são o quê? Recursos da natureza. São o que a natureza tem para nos oferecer, certo? 2. Como se divide os recursos naturais? Esses recursos naturais, eles podem ser renováveis e não renováveis. Os recursos se dividem da seguinte forma: renováveis, recursos naturais renováveis e recursos naturais não renováveis, certo? O 3. O que são os recursos Sei. naturais não renováveis? Veja, são aqueles elementos, são aqueles recursos que a natureza não consegue recompor, não recompõe. Ou se recompor, mas leva milhões de anos. Então, é considerado recurso que a natureza não consegue recompor. Aí você diz, professor, me dá um exemplo de recurso natural não renovável. Eu vou dizer, o petróleo. O petróleo, que dele deriva o querosene, dele deriva a gasolina, dele deriva material para asfalto, dele deriva o plástico, dele deriva material para higiene. Então, o petróleo é fundamental para essa sociedade industrial. Porém, o petróleo, à medida que vai retirando ele, ele vai diminuindo. É um recurso natural não renovável, certo? E bastante poluente, que a gente sabe. A preocupação é essa agora, buscar fontes de energia renováveis, menos poluentes, né? Diminuir essa dependência do petróleo, que é um produto muito poluente. 4. O que são recursos naturais renováveis? Já está dizendo, são aqueles recursos que a natureza Tá dando consegue, microfonia, professor. Tá ruim, não tô escutando nada. são aqueles recursos que a natureza consegue recompor. São aqueles recursos que a natureza consegue recompor. Recursos naturais, certo? Tá dando para ver, dona Maria José, agora escutar? Tá dando Tá agora? dando microfonia, tá ruim, é. A senhora tem que desligar o seu microfone também. Desligue, por favor. O microfone tá ruim, Desligue. tá bom, é por causa do... Tá atrapalhando o negócio aí, mas já melhorou já. Melhorou. Melhorou, né? Porque eu estou próximo aqui agora da central. Olha, Isso, tá certo. então, veja, que são recursos naturais renováveis. São aqueles recursos que a natureza consegue recompor, né? Um exemplo, a água, né? O vento, certo? Porque a natureza ela consegue recompor a água através do O ciclo rio, hidrológico, né? beleza. Justamente através do ciclo hidrológico, a evaporação, a formação de nuvens, a condensação das nuvens e a precipitação em chuva. Então, a água é um recurso natural renovável. É certo? Um exemplo. O 5. O que é o extrativismo? O extrativismo é a atividade
econômica que consiste na extração de recursos da natureza. Certo? Extração é a atividade que consiste no extrair recursos da natureza. Certo? Então, esse extrativismo ele pode ser, ele é 3 tipos. Né? Quais os 3 tipos de atividades extrativas? Extrativismo mineral, extrativismo animal e extrativismo vegetal. Certo? São 3 tipos de extrativismo: mineral, vegetal e animal. O que é aí o extrativismo mineral? Consiste em quê? A atividade que consiste na retirada de minerais, tipo o ouro, né? Até falei na aula anterior sobre o garimpo, né? O garimpo, ele é a extração de ouro de forma tradicional. Aí o que é que acontece? Eles utilizam mercúrio. O mercúrio é um produto altamente poluente para a água, para os rios. Então, é um problema ambiental, esse, às vezes, o tipo de garimpo que existe, principalmente na região norte do Brasil. Certo? E o extrativismo vegetal é aquele da retirada de madeira, da retirada do látex, da retirada dos frutos, das árvores. Então, esse extrativismo vegetal está ligado a essas atividades, certo? A extração de madeira é um problema também ambiental. Por quê? Porque eles tiram de forma discriminada a floresta, eles não procuram reflorestar, e aí o que é que acontece? Um problema ambiental, desmatamento. É isso? E o que é a agropecuária? Sim, o extrativismo, voltando, o extrativismo animal. O extrativismo animal é a pescaria, a pesca, o ato de retirar o peixe, de retirar o pescado, certo? A caça também é um tipo de extrativismo animal, né? A caça de animais silvestres, certo? Ok? Pronto, falamos do extrativismo. Agora vamos para a agropecuária. O que é a agropecuária? É o quê? A agricultura, a atividade consiste na agricultura e na pecuária. A agricultura e a pecuária. Né? Tem muita gente, dono de fazenda, de propriedade, que tanto planta como cria animais. Isso é agropecuária. E o que é a agricultura? A agricultura é a atividade econômica que consiste, né, no ato de plantar e colher, né? Plantação e colheita, não é isso? Na terra, né? De usar o solo para plantar e colher, não é isso? Então a agricultura é uma atividade econômica que do setor primário e que emprega bastante pessoas também. E sem contar que a agricultura, ela acontece quando ela acontece de forma comercial, ela acontece geralmente em grandes propriedades, né? E para exportação. Um exemplo, a cana-de-açúcar, né? Em grande propriedade e para exportação, às vezes do açúcar, né? Do álcool que é extraído da cana-de-açúcar, não é isso? Já temos também a agricultura tradicional, que é aquela agricultura familiar, né, que faz uso mais do manual do que das máquinas. Né? E é dessa agricultura familiar que é fundamental para o Brasil, porque é dela que vai os alimentos para as feiras livres, para nos alimentar. Então, aí, nessa nova, qual é a importância da agricultura familiar para o Brasil? É fundamental, porque é da agricultura familiar que os alimentos saem dela para as feiras para nos alimentar. Não é isso? A produção agrícola vai para a feira e da feira a gente vai lá e compra e as famílias se alimentam. Então a agricultura familiar é fundamental é uma atividade fundamental para nos alimentar, certo? É mais importante do que a agricultura comercial, certo? A agricultura comercial gera muita renda também,
né? Emprega bastante também pessoas. Mas a agricultura familiar é aquela que fornece alimentos para as feiras e para alimentar as famílias no Brasil, ok? Vamos lá, deixa eu agora voltar. Entendeu, Ajalon? O Ajalon, tá escutando, Ajalon? Ajalon, tá escutando? Maria José, tá escutando? Estou escutando. Certo? Então, a nossa revisão, ela basicamente é nesse processo aí, nesse contexto, para nossa prova bimestral que vai acontecer. Tá certo? Dona Maria José, ficou com alguma dúvida? Tira uma dúvida aí, professor. Diga, Jalon. O senhor sabe que eu gosto de contestar com o senhor. Conteste, eu acho bom. Acho ótimo. Professor, nesse tempo todinho, o povo estudando, o povo já descobriu do que foi gerado o petróleo? O petróleo é um combustível fóssil, já está dizendo fóssil, que proveniente de grandes animais que o planeta Terra, em determinado período, teve. No Cretáceo, Jurássico, no período Mesozoico, os dinossauros e as grandes florestas, certo? Então, surgiu o petróleo, vem daí, dos grandes dinossauros, dos grandes animais, dos grandes répteis da Terra. E aí, como houve um processo de destruição dessa fase, uns julgam que foi um grande meteoro que caiu e os dinossauros foram, vamos dizer, dizimados, né? Avalanches também soterraram as grandes florestas, animais. E aí, o que é que acontece? A Terra, com seu calor térmico interno, formou esse óleo negro chamado de petróleo. Certo? Então, é daí que vem o petróleo. E por que eles têm debaixo do oceano? Igual pré-sal. Isso, porque em determinado momento o oceano ele avançou em determinadas áreas e recuou em determinadas áreas. Isso é milhões e milhões de anos. A gente fica... tanto que o ser humano fez o seguinte, datou a história da Terra através das eras geológicas. As eras geológicas, por quê? Porque a Terra tem mais de 4,5 bilhões de anos. Então, para se saber esse processo, fez o quê? Uma datação em eras geológicas, né? Veja bem, a era pré-cambriana, a era paleozoica, a era mesozoica e a era cenozoica. E estamos atualmente na era cenozoica, né? No período quaternário, nós estamos na era cenozoica, justamente na era que o ser humano surgiu, o homem. Veja que o homem é bem recente em relação à idade da Terra, às eras da Terra. Diga, meu filho. Para saber cada era dessa, quando a gente olha com as pedras assim, então as pedras, tem umas marquinhas nela. Não, eles fizeram isso com um mineral chamado carbono 14, né, do rochedo das rochas. Eles pegaram esse mineral e fizeram essa datação. Quer dizer, uma datação mais ou menos, né? Não é preciso, porque a Terra é bilhões e bilhões de anos, né? Dona Maria José, alô, Dona Maria José? Dormindo. Dona Maria José? Dormindo. Será? Eu não acredito. Esse dia atrás, eu estava vendo uma reportagem aqui, falando bem assim que os cientistas descobriram, foi no site que eu vi, eles descobriram que conseguiram achar o lugar que o meteoro caiu, teve a extinção do dinossauro. Aí como é que eles descobriram? Que foi ali perto do México, no Caribe, ali naquelas bandas. Aí falou que eles pesquisaram o solo lá da região e tinha um vasto excesso de... Falou o nome lá do trem, que só tem no meteoro.
Foi, né? Aí, no outro lugar não tinha, só tinha lá. Aí foi onde Pois ele é. descobriu onde que o meteoro tinha caído. Isso, então é justamente, os estudiosos estão aí, eles fazem constantes estudos para saber esse processo de datação da Terra, que a Terra existiu uma formação, o Big Bang, né? Faça o Big Bang, a evolução que a Terra era uma única grande massa, Pangeia, depois se dividiu, Gondwana e Lauraça, através da deriva continental, as placas foram se movimentando, tectônicas, né? E aí até chegar à formação dos continentes que nós temos hoje, 6 continentes, certo? Então, Jalon, com isso terminamos, né, a nossa revisão, certo? Tá Foi certo. legal, muito bom que você sempre tira dúvida, procura saber e a gente sempre debate. Isso é importantíssimo, Jalon. Muito obrigado. Aproveitar o senhor, né? Sempre vou ter o senhor para ensinar. Com certeza, ele tá junto para isso, Jalon. É isso aí, parabéns, cara, é isso mesmo.